quê? Porque o livro de Atos é uma referência para nós daquilo que nós devemos fazer. Amém? Daquilo que nós devemos seguir. E eu creio que o Senhor, Ele tem trabalhado em nosso meio e Ele vai continuar trabalhando. Amém? Por grandes conquistas, e o Senhor vai nos direcionar em tudo aquilo que nós vamos fazer. E eu quero hoje trazer para vocês uma palavra, e depois nós vamos orar. Pode colocar o PowerPoint para mim, por favor. Eu vou estar ministrando hoje sobre uma série de palavras para, de fato, compreendermos a essência de Atos. E eu quero mostrar para você que a comunidade do Pentecoste que tinha nessa igreja aqui em Atos. Bem, a palavra de Deus diz aqui em Atos 1:8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Lá no capítulo 2, do 1 ao 4, diz: ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Versículo 16 diz: mas o que ocorreu é que o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Versículo 19: mostrarei prodígios em cima nos céus e sinais embaixo da terra: sangue e fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, quero profetizar que a tua palavra, que é viva e eficaz, irá ser revelada a nós nessa noite. Eu profetizo teu poder, a tua vida, quebrando todo o jugo, toda a indiferença, toda a apatia, toda a mornidão. E nós vamos, de fato, extrair a essência que há aqui na nossa igreja, do princípio de Atos dos Apóstolos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje então, iniciaremos. Pode deixar aberto, Lucas, aí. Amém. Então, nós iniciaremos hoje uma série de estudos sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Obrigado, minha filha. Então, vou dar uma explanação para vocês entenderem em que contexto está Atos dos Apóstolos. Então, o livro de Atos é o livro que foi escrito por Lucas. Lucas era um médico, e esse médico, ele tem uma linguagem ao qual tem muito respeito, dentre os eruditos aí, da palavra. E ele era discípulo Lucas era discípulo do apóstolo Paulo, apelidado pelo mesmo de médico amado, médico amado. Então, seus escritos do Novo Testamento são bem respeitados. Então, esse livro,
ele é um livro histórico também, porque ele mostra relatos a respeito da vida da igreja no começo da igreja. Então, ele é um livro histórico, né, que mostra como que os cristãos se relacionavam no começo, né, no Novo Testamento. Ou seja, aqui é contando aí da nossa igreja, amém? Porque nós somos a continuação da igreja de Atos dos Apóstolos. Nós não paramos lá. Então, nós somos a continuidade dessa igreja. Estamos aqui dando continuidade, né? Se o Senhor Jesus não voltar, irmãos que vão vir logo depois de nós, vai estar contando a história da nossa igreja também, dos feitos que nós estamos fazendo aqui na terra. Você tem muitos feitos aqui diante do Senhor para deixar escrito aqui para essa próxima geração. Então, o livro conta a história da igreja. Então, esse é o livro do povo de Deus que se levantou na terra. Mas em alguns lugares eles não vivem o que estão escrito aqui em Atos, infelizmente. Né? Mas muitos vivem por valores totalmente distorcidos do que tem na palavra de Deus. Né? Então, certo pastor estava conversando com o seu filho, e aí o filho perguntou: pai, conta para mim a história, né, os feitos, né, de homens de Deus da nossa igreja. Aí temos algum mártir? O pai virou para ele e falou: sim, meu filho, nós temos Estevão. Estevão foi o mártir da nossa igreja. Estevão, Pedro também, meu filho, foi um dos mártires da nossa igreja. Então o filho parou e falou: pai, mas é da nossa igreja. É da nossa igreja. Aí o pai falou: filho, essa é a história da nossa igreja. Nós não estamos em uma outra igreja diferente. Nós estamos dando continuidade à mesma igreja. Se você acha que estamos em uma igreja totalmente diferente, então isso não é o evangelho de Cristo. Nós estamos seguindo o evangelho de Cristo, o ensino dos apóstolos. Amém? Por isso estamos dando continuidade. Então nós podemos aqui simplificar a Atos dos Apóstolos em 2 momentos. Nós vemos ali do capítulo 1 até o capítulo 12. Capítulo 1 até o 12, nós vemos então os atos de Pedro e os 11 em Jerusalém. Então, se você for ler, eu recomendo, por favor, que você inicie hoje mesmo ou amanhã uma leitura do livro de Atos dos Apóstolos, para você se inteirar aquilo que nós estamos ministrando, amém? Então, do 1 ao 12, os feitos, né, de Pedro e os 11. E do 13 em diante, mostra a história de Paulo e as equipes apostólicas em Antioquia, sabe, ministrando ali nas igrejas. Então, o Novo Testamento expressa a nova aliança em 4 porções básicas, né? A gente vê ali Mateus, Marcos, Lucas, né, e João, que eles apontam ali, né, distinção de cada ponto a respeito, mostrando os pontos diferentes de Cristo. Então, o livro de Atos, ele é uma continuação natural dos evangelhos. Ele é uma continuação natural dos evangelhos. Então, nos evangelhos nós temos o ministério de Jesus na carne. Então, este ministério, irmãos, ele começou na sua concepção e ele termina na ressurreição. Então, Atos é o começo da ressurreição e termina com a iminência da volta, da expressão da igreja manifesta também pelo Senhor. Então, em Atos, nós temos o Filho de Deus sendo manifesto em ressurreição na vida dos cristãos. Então, ao viver a vida da igreja na sua casa, em habitação. Então, o que acontece? Aqui nós vemos esses relatos dos nossos irmãos
nesse primeiro século aqui, nesses primeiros momentos da igreja do Senhor Jesus. Amém? Atos foi escrito por Lucas a Teófilo, conforme Atos 1:1. Fiz a primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo quanto Cristo começou a fazer e ensinar. Atos 1:1. Então, há duas interpretações, né, dos eruditos do Novo Testamento, que esse personagem pode ser um discípulo de Lucas, esse Teófilo, como também esse personagem é um personagem fictício, uma espécie de destinatário universal. Ou seja, pode ser para todas da igreja. Amém? E hoje, então, nós vamos iniciar essa série de estudos dessa comunidade aqui, né, a comunidade do Pentecostes. Jesus, ele deixou para a sua igreja as promessas superiores, as promessas do povo de Israel. Amém? Então, o que nós temos que extrair aqui dessa comunidade de Pentecostes? Então, a promessa de Atos 1:8, o que está escrito lá em Atos 1:8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito. Então, é a mesma que está lá em Lucas 24:49. Eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Então, trata-se de quê? Do cumprimento da profecia de Joel, que nós lemos ainda agora, que se cumpria no dia de Pentecoste. Se depois você quiser ler, Joel 2:28 e 29. Então, o que nós podemos aprender com a igreja, com a comunidade de Pentecostes? O que nós vamos poder aprender aqui com essa igreja? Que são princípios que nós devemos trazer para nós hoje, que nós às vezes deixamos de lado. Então, primeira coisa que você deve entender, em primeiro lugar, que Pentecostes é poder para testemunhar. Fala assim, Pentecoste é poder para testemunhar. Lá em Lucas 24:49, diz que eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de... Então, alguns acham que o poder do Espírito Santo é para cair. Puxar, sair rodando, é bom demais isso também. Mas não é isso. Entende? Não é somente isso. As pessoas acham que esse poder é poder que vai deixar você mole, que as pernas mole. Não, não é isso aqui que está trazendo explicitamente esse poder. Então, o poder do alto é para prova da ressurreição de Cristo pela pregação do Evangelho. Então, nós vamos ter poder para quê? Para pregar o Evangelho. É incrível, irmãos, quando nós vamos fazer alguns envios missionários para onde nós estamos. Então, nós vamos ter momentos que nós vamos se reunir domingo de manhã ou sábado de manhã. Vamos nos concentrar nos prédios, tanto lá na Altina quanto aqui, para nós sairmos evangelizando. No bairro, na cidade, onde nós estamos. E você vai ver algo diferente acontecendo. Porque quando nós somos enviados para levar o Evangelho, nós temos uma outra ousadia. Sim ou não? Quando você começa a falar do Evangelho para um perdido, o Senhor começa a colocar palavras na sua boca. Palavras vêm e você começa a liberar essas palavras com autoridade, com poder. Esse poder é que o Senhor revestiu a igreja de Atos dos Apóstolos. É esse poder que nós temos que ter. Então, a palavra traduzida como testemunhas pode ser também ser traduzida como mártires. Ou seja, como aqueles que estão dispostos a se sacrificar. Então, o alvo do Senhor é que seu reino comece aonde? Em Jerusalém. Fala assim, tudo que eu vou fazer no meu ministério começa em Jerusalém.
depois vai expandindo, irmãos. Depois você vai para os confins. Mas antes comece em Jerusalém. Onde que é Jerusalém? Talvez a sua própria casa. Jerusalém hoje pode ser a sua própria casa. O seu trabalho é a sua Jerusalém. A sua célula é o seu Jerusalém hoje. Amém? Então comece em Jerusalém. Permanece em Jerusalém. Fala de quê? De um princípio. O mover de Deus, irmãos, presta atenção. O mover de Deus, seu derramamento do Espírito, vai vir no lugar da promessa. Onde que Deus plantou os seus irmãos e discípulos de Cristo? Onde foi? Foi exatamente em sua igreja local. Em sua igreja local, em sua cidade, onde receberam o Evangelho, onde saíram para evangelizar. Presta atenção, você vai manifestar o poder aonde Deus tem te plantado, aonde Deus tem te estabelecido. Sabe, nós estamos aqui para cumprirmos essa promessa. Então observe que os discípulos, eles tinham uma promessa e uma incumbência. Todos eles, irmãos, sabe, aqueles que tinham uma promessa e uma missão, eles certamente se comprometeram em quê? Em oração. Sabe, a posição mais poderosa, presta atenção, a posição mais poderosa da terra para a igreja é de mãos levantadas e lágrimas nos rostos, caindo no chão. Não tem nenhuma posição melhor para nós como igreja. Por isso eu insisto com você, oremos, buscamos o Senhor, deixe as lágrimas rolarem no seu rosto pelos perdidos. Sabe, o Pentecoste era o nome dado à festa da colheita. Então, mais abundante no meio do povo de Israel. Então eles celebravam a festa da colheita de Pentecoste. Eles celebravam tudo aquilo que eles tinham colhido. Então é impressionante percebermos que o nosso Deus, ele é um Deus de plano perfeito. Amém? Fala assim, o meu Deus é um Deus de plano perfeito. Então, calculando os tempos e propósitos específicos, nós vamos ver que o Senhor, ele também hoje quer que nós celebremos o Pentecoste, só que o nosso Pentecoste hoje é celebrado com o quê? Com a festa da ressurreição, da Páscoa, a festa da libertação do povo da escravidão do Egito, pelo sangue do Cordeiro. Hoje, o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecoste, na festa da colheita mais abundante. Então, quando o Espírito é derramado, nós temos dois aspectos. Por um lado, nós somos feitos lavoura de Deus. Amém? Quantos são lavoura de Deus aqui? E nós estamos aqui prontos para sermos colhidos, arrebatados. E por outro lado, nós somos feitos ceifeiros, revestidos de quê? De poder, revestidos de glória, revestidos dessa incumbência. Para quê? Para colher as vidas que estão prontas para serem ceifadas. Então, sabe, a colheita mais abundante de alma está por vir sobre nós. A colheita mais abundante está por vir sobre nós. Presta atenção, não perca o time do tempo Kairos. O Senhor vai nos levar a colher tantas vidas. Você vai ter todos os dias da sua semana ocupado fazendo consolidação. Vai ter dia que você vai sair de uma casa e ir para outra no mesmo dia, consolidando pessoas de tantos frutos que virão para o nosso meio. Há uma colheita abundante sobre nós. Amém? Sabe, então, depois da ressurreição, o Senhor, então, ele soprou sobre os discípulos o Espírito como vento. Aponta para quê? Para o Espírito Santo como vida, com poder. Então, esse sopro, por um lado, fala do sopro de quem foi glorificado e chegou ao Pai, completando a obra da redenção. Então ele soprou, o vento impetuoso encheu a casa. Eu imagino que o Senhor sentou no trono, soprou, e o povo foi cheio da glória dele. Sabe, o Senhor, ele soprou o vento impetuoso que encheu a casa, enviando o que? O Espírito Santo sobre eles.
sabe, tudo que influencia na terra vai ser influenciado pela vida de Deus que está dentro de você, pelo poder de Deus que está dentro de você. Você tem que deixar que esse poder transforme pessoas à sua volta. O sopro de vida já foi soprado em você. Quantos aqui são filhos amados do Pai? Então, você deve manifestar isso. Você tem que deixar que isso seja, de fato, sabe, uma verdade. Atos diz que a língua de fogo pousavam sobre eles. Línguas de fogo pousavam sobre eles. Línguas. Por quê? Língua é um símbolo de quê? De falar. Língua é um símbolo de dar destino. E lá em Tiago 3 diz que a língua é como o leme do navio. É como o leme. Sua vida vai na direção da sua língua. Fala assim, a minha vida vai na direção da minha língua. Por isso você deve direcionar a sua língua para aquilo que de fato tem valor, para aquilo que de fato manifesta a glória de Deus. A sua língua tem que ser direcionada para um propósito eterno. Então, o fogo simboliza o quê? O poder ardente que há no mover de Deus. Para quê? Para purificar e motivar. O fogo vem para purificar e motivar. Então, o princípio de Deus é que a realidade, as experiências espirituais têm manifestações naturais. Então, se realmente temos um amor divino, o que vai acontecer? Ele será revelado por um amor ao meu irmão. Amém? Se eu tenho amor, eu vou amar os meus irmãos. Então, os pensamentos dos nossos corações são expressos pelas nossas palavras. Porque a boca fala o que está cheio o coração. Então, o verdadeiro arrependimento também é expresso pelo quê? Pelo batismo nas águas e a confissão pública. Então, o receber do Espírito é manifesto pelo falar em línguas. Amém? Pelo falar em línguas. Então, os exemplos bíblicos mostram que todos devem falar em línguas ao receber o Espírito Santo. Então, por exemplo, no dia de Pentecoste, falaram em línguas. O exemplo do samaritano, foram cheios. O exemplo de Paulo, o exemplo de Cornélio, o exemplo de Éfeso, eram cheios do Espírito. Falavam em línguas, ministravam ao Senhor, eram transbordantes. Então foi a confusão também que aconteceu lá em Coríntios, lembra? Paulo foi lá para corrigir a igreja, porque eles estavam falando em língua disparadamente. Não estava uma bagunça na igreja, estava uma bagunça e o culto virava algo totalmente, sabe, sem sentido. E Paulo foi ali para quê? Para exortar os irmãos. Olha, irmãos, vocês devem orar em línguas, mas tenha moderação ao orar em línguas, não tem que ser uma coisa desenfreada. Então Paulo vai ali para exortar. Sabe, em Betel também Deus, ele destruiu a edificação maligna, e no Pentecoste ele começou efetivamente o quê? A edificação na terra. Então, ambos os casos, as línguas foram um sinal. Lá em Betel, eles falavam a mesma língua. Mas lá no Pentecostes, eles falaram em línguas estranhas, diferentes. Ambos são línguas. Então, o Espírito Santo ele está sendo derramado no Pentecoste para que o cordeiro que já havia sido oferecido na Páscoa, este derramado do Espírito é o selo do Espírito que nós cremos. Então é tão bom quando a gente está no encontro com Deus e no momento do batismo do Espírito Santo nós ministramos sobre os irmãos e de repente eles começam a você fala, uau, recebeu o batismo no Espírito Santo. Então, presta atenção, quem é cheio do Espírito fala, não qualquer coisa. Ele fala movido pelo Espírito, fala assim, eu sou cheio do Espírito, por isso eu falo movido pelo Espírito.
Amém? Sabe, o Evangelho é um atestado sobre o próprio Evangelho de Cristo. Sacrifício aceito e aprovado. Quando você chega com o Evangelho, você fala: olha, eu estou te mostrando o que deu certo. O Pai aprovou. Está aqui o Evangelho. Por isso nós não devemos ficar fugindo de outra coisa a não ser o Evangelho. Nós devemos ministrar o Evangelho da graça, que transforma, que redime as pessoas. Não a acusação, não a lei. Amém? O Evangelho da graça que vai trazer. Então, Pentecoste é o poder de Deus para nós testemunharmos. Pentecoste é o poder para pregar o Evangelho. O que aconteceu? Quando o Pentecoste veio sobre a igreja de Atos, Pedro, movido pelo Espírito Santo, começou a pregar o Evangelho. O que aconteceu naquele dia? 3.000 pessoas se converteram. Houve um batismo de quase 3.000 pessoas naquela noite. E Pedro, movido, cheio do Espírito Santo, pregou a palavra de Deus. Presta atenção, quando o Pentecoste do Senhor vem sobre a sua vida, você começa a pregar e as pessoas começam a se converter do seu lado. Quando você começa a ser cheio do Pentecoste verdadeiro do Senhor, sabe o que vai acontecer? Pessoas incrédulas do seu lado vão ser atraídas a você para ouvir o quê? O Evangelho, boas novas de salvação do Senhor. Por isso nós estamos aqui para alinharmos, trazermos essa essência desse Pentecoste para nós. Amém? Sabe, há muitas igrejas que se dizem pentecostais por enfatizar os dons. Os dons são importantes, sim ou não, irmãos? Porque os dons mostram o poder de Deus também. Nós temos que buscar com zelo, os melhores dons, mas o Pentecoste é o poder de Deus para testemunhar, é o poder de Deus para pregar o Evangelho. Lembra disso? E o Pentecoste vai levar-nos a pregar o Evangelho e expelir demônios, batizar, curar enfermos, porque nós estamos revestidos do Pentecoste, do poder do Senhor. Por isso você não deve hesitar em pregar o Evangelho. Amém? Estão comigo, irmãos? Segundo lugar, o Pentecoste é poder para amar. Vira para o irmão que está do seu lado, fala assim: meu irmão, eu estou cheio do Pentecoste e eu te amo. Amém? Lá em Atos 2,44 diz: eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Perdão, não coloquei essa referência aqui, mas eu vou ler para vocês aqui, amém? Atos 2,44 diz assim, e 47 diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam os produtos entre eles à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, fala assim, diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e gentileza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Sabe, a chave para o avanço do reino de Deus é uma vida cristã abundante para os nossos dias. Presta atenção. Então, ser cheio do Espírito hoje vai manifestar a glória de Deus para esse tempo de hoje. Então, nós precisamos ardentemente clamar para que a glória de Deus venha sobre nós, para que nós possamos amar as pessoas à nossa volta. Sabe, essa não é uma experiência pesada, amar. Porque, quero te falar, há um amor que foi derramado no seu coração. E esse amor precisa ser expresso, manifesto. Então o Espírito Santo foi dado, mas o amor foi derramado. Junto, é um pacote, é um combo. Você recebeu o Espírito, mas recebeu o amor. Por isso que aqueles que são cheios do Espírito são amáveis. Você já percebe isso? Quem é cheio do Espírito é tão bom estar com ele, é ou não é? Quem é cheio do Espírito é agradável estar perto dessas pessoas. Uau!
pessoas que exalam esse amor, um perfume. Sabe, o amor de Deus é esse, essa, essa, esse derramar que foi liberado, que enche todos nós, que transborda. É como se fosse um barril cheio do Espírito, da vida e desse amor derramado sobre nós. Lá, deixa eu ver se eu coloquei essa referência aqui. Romanos 5:5. Ora, a esperança ela não confunde. Por quê? O amor de Deus, ele é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Sabe, o genuíno batismo do Espírito Santo virá como sinal do falar em línguas, mas com a essência de Deus, com essa plenitude, com esse amor. Sabe, alguns entendem que o poder do batismo, como o batismo do Espírito Santo, traz esses dons, os dons de amar, os dons do Espírito, vai vir junto no momento que você for batizado. A paz, a temperança, o domínio próprio, mansidão. Entende? Todo esse combo vai vir quando você recebe esse Pentecoste. Recebe essa vida de Deus. Então esse é um batismo genuíno no Espírito, que muitos já tiveram e devem ser renovados. Então nesses dias de jejum nós vamos renovar o batismo do Espírito. Amém. Por isso esteja disposto a jejuar mesmo, a buscar o Senhor mesmo, para valer. Como você às vezes tem tempo que não busca. E você vai ver a glória de Deus invadindo a sua vida. Sabe, o amor é um caminho que expressa com uma linguagem. Então trata-se da linguagem dos vencedores. Quantos aqui são vencedores? Então você ama. Você ama incondicionalmente. Então, há algumas características do povo que vive como uma comunidade de Pentecoste, ou seja, a comunidade do ágape, do verdadeiro amor. E eu quero mostrar para vocês que essas comunidades, esse amor, ele é expresso em algumas características. Primeira característica, ama os irmãos e a prática da vida da igreja. Não tem como. Se você é cheio desse amor, você ama o irmão que está do seu lado, e você ama igrejar, você ama a vida da igreja, você ama viver em comunidade. Os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades e bens, partiam o pão de casa em casa e louvavam a Deus, né, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza no coração. Olha só, isso aqui é expressão de amor. Quem ama, gosta de estar junto. Quem ama, gosta de viver a vida em comunhão. Também ama a vida em comunhão. Lá em 1 João 3 diz assim: o que vimos e ouvimos, isso vós anunciais, que vós também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai, e como seu Filho Jesus Cristo. Sabe, outro aspecto vital na vida da igreja é a comunhão. Então aqueles discípulos, eles aprenderam a ser uma comunidade, ter comunhão, relacionar, ter uma vida em comum, uma vida de família. Sabe o que nós estamos precisando aqui na videira da Zona Norte? Nós somos uma só igreja, amém? Mas nós estamos precisando desenvolver uma vida em família. Família. Sabe o que é viver uma vida em família? É viver uma vida sem da agenda da igreja. Você precisa de agenda da igreja para estar junto. Vou lá na Dona Luísa comer uma pipoca com ela e tomar uma água. Amém? Independente se vai ter célula ou não vai ter, vai lá tomar um café. Independente se vai ter alguma coisa ou não, tem que estar junto. E comer uma macarrão. Já começou a ficar bom o negócio. Ah, é?
Pensei que era para mim, até fiquei feliz. Então, irmãos, a vida em comunidade é uma vida em família, uma vida que expressa o Senhor. Também uma vida de Pentecoste é uma vida que ama o partir do pão. Então nós somos uma igreja em célula. É muito bom quando nós temos aqui o partir do pão, né, nas nossas reuniões de celebração. É muito bom quando nós temos aí o partir do pão nas nossas células também. Mas você deveria fazer da sua célula, o partir do pão, um tempo de comunhão. E não há alguma coisa de liturgia apenas. Lá na nossa célula de Sobradinho, é uma célula que tem muita comunhão no partir do pão. Sempre há um banquete lá nessa célula. Nessa sexta-feira agora tinha uma macarronada lá. Negócio de outro mundo. Um refrigerante geladinho, maravilhoso. Foi top. Então, nós precisamos de multiplicar isso. É muito bom o que acontece na célula? Mas tem que ser só na célula? Não! Temos que ter essa expressão mais vezes, com mais irmãos. Às vezes, não é da minha célula, mas é da igreja, convida. Às vezes você tem afinidade com irmãos que não é da sua célula, por exemplo. Convida a esse relacionamento, estreita os laços. Com a sua célula, é mais que obrigação. Tem que ter. Amém? Tem que ter essa comunhão, esse partir do pão. Sabe, quando nós partimos do pão, quando nós estamos de fato envolvidos nesse propósito, nós vamos ver que a vida de Deus vai fluir com mais liberalidade no nosso meio. Você pode observar células que estão montadas e batem em sequência, células que crescem muito mais, avançam, mas outra coisa. Jesus, não vejo. Paga a luz, inclusive. Não, tem mais outra maravilhosa conjunto. Sabe, outra aspecto é que nós estamos isso é uma expressão de com Jesus, sempre comiam junto também. Uma célula sempre se reúne para comer juntos e se alegrar um dos outros. É muito bom mesmo. É outra que nós tínhamos nessa igreja aqui. Espinhar sempre uma igreja da nossa receber pessoas, usar os apóstolos, a oração, a palavra. Não era um sonho para eles. Não era. Igreja. Presta atenção, é muito interessante. Oração, pensando, de dedicar a palavra ao uso do passo. Nem uma igreja que ora. Porque a igreja que, sabe, carrega esse fardo junto para a oração. Porque orar é lá, tem dedicação, e aí vai virar prazer de prazer. Tem que estar junto para como a comunidade, ela possuía generosidade. Não, por quê? Para mostrar que vocês são igrejas. Sabe, essa igreja, essa liberdade em Cristo. Foram livres, libertos do Espírito. Espírito não tem, sabe, e se erra nas vidas. Nós vamos aceitar que o Espírito não nos governe. Vamos aceitar que o Espírito é o que nós devemos ou não fazer. Eu já manda na minha vida financeira. Não, Deus colocou no coração. Eu vou ser Deus colocou no coração. Não, eu vou ensinar com a mão, direcionado por Deus. Eu tenho dinheiro, não me corre, eu tenho dinheiro. Olha, eu já achei servir, não é Deus. Mas nós não seguimos de amor. Vocês estão missionados pelo mundo. Estão aqui, sabe, de fato, manifestando os irmãos aqui à disposição do sacrifício. Presta atenção, você, como um irmão cheio de Pentecoste, está disposto ao sacrifício? Esses irmãos aqui pessimistas? Não era. É que vendia pelos pés dos apóstolos. Aqueles, à medida que cada igreja. Presta atenção, eles não achavam que era do que o outro. Ele falou, eu fui tocar no domingo, passa daqui a passar. Você é uma igreja, você para 3.000 pessoas que se convidaram em um dia. Então, fazia a atividade de Atos dos Apóstolos. Eram esses irmãos que tinham a essência, sabe, de dinheiro para a igreja. Não, pelo contrário, eles eram direcionados pela vida de Deus. E eles eu quero seu carro, não, Senhor. Por quê? Porque eles não eram direcionados pelo amor. Porque a vida deles era uma vida totalmente entregue ao Senhor. Amém? Pentecoste é o amor de Deus derramado em nossos corações através do Espírito. Através do Espírito. Então, para quê? Para que nós possamos investir e conquistar a nossa geração, irmãos. Presta atenção. Nós precisamos de avançar como igreja nesse quesito. Você não pode deixar o pastor sozinho na chapada, não. Quando eu te convocar, quando eu te chamar para algo que nós estamos fazendo, irmão, sai da sua zona de conforto, pelo amor de Deus. Dê mais do que se pede. Pastor, mas não tem. Olha, você tem. O pouco que você tem é para Deus testar a sua fidelidade. Pastor, eu já dei meus 10%, mas o Senhor às vezes está pedindo mais. Por que você não pode dar? Entende? Para de ser fariseu. Fariseu é que vive só 10%. Prepara um sacrifício. Acha que demais ainda. Não tem recursos que o Senhor para a igreja. Ou você é fiel, ou você está fiel. Seja fiel no porque vai no que é coração. Final desse jejum. Coloca o marido. Eu sim. Jesus. Vai só para você.
a igreja da casa. Se você espera todo mundo, sem 20, 30, possível. Isso aí. Temos que ser família com nós. Por poder é poder parecer. Os pais de amigos, amigos, era uma criação muito ruim. É isso que está sendo isso é assim, quando ele ainda em fala de umas certas amigos, Justiça, igualdade, bondade, fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Oh, Jesus. Essa hora eu queria que você fechasse os seus olhos. Está iniciando hoje 21 dias de consagração, de jejum. Eu queria que por uns instantes você fizesse uma oração ao Senhor. Uma oração de entrega, uma oração se consagrando a Ele nesses 21 dias. Se caso você quiser ajoelhar, fique à vontade. Você pode se ajoelhar. Momento de rendição, momento de entrega ao Senhor. Pode dizer para Ele aquilo que você quer buscar dele nesses dias. Bondade, fidelidade, tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, irmã e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Vem separando, os pontos se curvam, as ondas se abrem, as mãos se levantam, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. As mãos se abalam, os pontos se curvam, as ondas se abrem, as mãos se levantam, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei.
igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno. Misericórdia, justiça e igualdade. a fidelidade. A tua igreja te adora. A igreja te adora. Teu reino é sempre eterno. Misericórdia, justiça e igualdade. Bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Agora, do jeito que você essa canção vai cantar. A igreja te adora. Sua festa desse Teu coração. reino é sempre eterno. Misericórdia, justiça e igualdade. Bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Então, Senhor, Tua igreja é sempre eterno. Firmada em misericórdia, justiça e igualdade. Tua igreja te adora. da bênção, Tua igreja te adora. Tua igreja é sempre eterno. Firmada em misericórdia, justiça e igualdade. Tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno. Firmada em misericórdia, justiça e igualdade. Tua igreja te adora. A tua igreja te adora. nós estamos nos separando. Nós estamos aqui profetizando. Onde você deu Senhor, muitas vidas pessoais, onde solitário, eu não fiz a vida do poder, solitário, declarar, Deus, as amigos, libertação para a igreja, os líderes que estão aqui, você prospera, mas e abre, você deseja, você era o teu, e os habitantes das visitas, ai, você não é, fazer vai, você quer exatamente aos seus presidentes, você vê que os nós, eles, aleluia, amém, irmãos, durante 20 dias, está na igreja, às 9 horas, orando, junto com quem quiser vir orar. Amém. Você queria me ver, para nós orarmos juntos.